Eu vos envio para reunir minhas ovelhas. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Paz seja com todos. Esse vídeo tem como finalidade tentar ilustrar o que é o reino e a qual reino você pertence. Queremos deixar bem claro que só existem dois reinos, não três nem mais: o reino dos céus e o reino dos homens. Como assim também não existem três caminhos, só dois: ou o certo ou o errado, ou a bênção ou a maldição, o bem ou o mal, a verdade ou a mentira. Não é através de minha palavra que você escolherá o reino a que irá pertencer, pois a minha palavra é humana e não tem valor algum, mas é pela palavra do próprio rei que será mostrada, e daí você poderá fazer a sua escolha. O conselho é que você esteja com as escrituras sagradas nas mãos, para testificar o que o rei falará. Daí aceitar o que ele fala ou não é parte sua. O que é um reino? Um reino é constituído por um rei, seu exército, seus súditos, suas leis, estatutos, preceitos e juízos e mandamentos. Junta-se tudo isso e temos um reino. E para saber qual reino que você faz parte, é muito simples. Basta saber a qual rei você ouve e obedece. No mundo existem dois reinos, e são eles: o reino dos céus e o reino dos homens. E como distinguir cada um e fazer a sua escolha? Primeiramente, você terá que conhecer os dois reis e saber o que cada um rei propõe de leis para os seus súditos. Apresentaremos primeiro o Rei dos Céus, a quem a grande maioria dos homens não conhece. Mas como é possível não conhecer o Rei dos Céus? Deixaremos que o próprio apóstolo fale por si. Porque a Escritura diz que ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Criador ele é de todos, ricos para com quem todos o que o invoca. Porque todo aquele que invocar ao Criador será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nunca ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então veja que aí está a resposta. Pela grande maioria dos homens não conhecer esse Rei dos Céus. Como invocar a Ele, pedir ajuda a Ele, recorrer a esse Rei, se você nunca creu nele? E como você um dia crerá se nunca ouviu falar dele dentro das religiões? E como ouvir se dentro das religiões não há quem pregue? Esse rei, ele é omitido ou escondido dentro das religiões. Eles não pregam, porque não foram enviados por esse rei. Os que foram enviados por esse rei mostrarão e terão orgulho de mostrá-lo. Por isso, a grande maioria das pessoas não conhece esse Rei dos Céus, pois não é anunciado. E esse trabalho visa anunciar esse rei, assim como o filho desse rei o fez. Medite nas palavras do reino dos céus. O Criador reinará eterna e perpetuamente, ou seja, ele reinará para sempre.
medites nas palavras do Filho do Rei. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E lá no final diz: E não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Veja que a palavra do Pai e a do Filho são a mesma. O Pai é o Rei eternamente, e o seu Filho confirma: teu é o reino para sempre. E o Rei dos homens? Quem é? A qual o mundo adora, presta culto e o tem em o seu trono. A qual o mundo chama de Rei dos Reis. Para conhecer esse rei, você precisa saber da verdade por trás da maldade humana. No princípio de tudo, o Rei dos céus fez a sua primeira criação e disse: haja luz. E assim houve luz. E viu o Rei dos céus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E ele chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E foi tarde manhã no primeiro dia. Essa mesma criação é também a que se manifestou no último dia, onde o Criador repousou sobre ele. Ora, havendo o Rei dos céus completado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou, e nesse dia, de toda a obra que fizera, ele abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Sim, estamos falando do Filho dele. O Filho dele é o princípio da criação, a luz. Repare, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O Filho do Rei dos céus disse: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Eu sou a luz, e vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então repare que o princípio da criação do Rei dos céus é a luz. E quem disse que é essa luz? É justamente o Filho dele. Como você pôde ver, não por minhas palavras, mas pelas palavras que está escrita neste livro. Estas mesmas palavras são as que julgarão o mundo. O Filho do Rei dos céus, ele foi instruído por seu próprio Pai, com a palavra mais pura e verdadeira. No último dia, quando ele se manifestou, foi para trazer a palavra do reino dos céus, a palavra do seu Pai. Mas o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte. A estes a luz raiou. Desde então começou o Filho do Rei dos céus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pois as palavras que o Filho trazia em sua boca não eram dele, mas sim do seu Pai, o Rei eterno, o Rei dos céus. Quando ele começou a sua missão de levar em diante o Evangelho do Reino,
apareceu junto a ele também o diabo, que queria a qualquer modo desfazer as obras que lhe eram dadas pelo seu pai. Eram aqueles que estavam sempre presentes para o acusar, desfazer dele e tentar matá-lo. Quem? Os antigos sacerdotes, escribas e fariseus. Se você for ler a história do Evangelho, todas as vezes que o Filho se manifestava para trazer a palavra do seu Pai, aparecia junto os antigos sacerdotes, anciões, escribas e fariseus, saduceus, para acusá-lo, para prová-lo, desfazer de suas palavras. Esses são os verdadeiros inimigos daquela época com o Messias. Desde então começou o Filho do Altíssimo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que padecesse muitas coisas nas mãos dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Veja, o que eu falo não é de mim, mas é a história que as pessoas estão deixando de ler. As pessoas estão muito acostumadas dentro de uma igreja, dentro de uma religião, e não param para meditar naquilo que o livro sagrado traz a respeito do verdadeiro rei e do seu filho. Depois de sua missão completa, o filho do rei fez tudo o que o seu pai, o rei dos céus, lhe ordenou, porque é filho e o ama e o obedece, e porque falou tudo o que seu pai mandou. É que ele foi odiado pelo mundo, pois o mundo já tinha o seu rei, que reinava na sombra da morte, com suas leis, palavras, que não era do reino dos céus, mas do reino dos homens. Como a palavra do rei dos céus sempre se cumpre, então seu filho morreu. Por quê? Por falar a verdade sobre o reino dos céus. E por isso ele morreu. Mas o terceiro dia, como o pai já havia dito, ele ressuscitou e subiu ao seu pai, o rei dos céus. Foi nesse momento que os líderes religiosos da terra se uniram com os líderes religiosos do mar e fizeram uma aliança. O poder religioso da época se uniu ao poder político de Roma e criaram a sua filha, a Igreja Católica. A Igreja Católica é a filha desses dois poderes, o poder político e o religioso da época. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Os judeus que caíram da presença do Pai e Roma, o que governava. Eles ali fizeram uma imagem de escultura do Filho do Rei dos Céus. E essa imagem de escultura, ela recebeu o nome de Jesus Cristo, por esses dois poderes. E colocaram essa imagem no local santo, no trono real, e disseram: esse é o nosso rei. E quem não aceitava essa imagem, ou o nome dessa imagem, era logo morto por esses dois poderes que governavam pela imagem. Muitos morreram. O primeiro a morrer foi o próprio Filho do Rei dos Céus. E logo após, seus apóstolos e discípulos. Depois, a filha do Rei dos Homens matou muito mais pessoas ainda, por não aceitarem a esse rei que eles fizeram. Quando, pois, vides entrar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda, pois o reino foi tomado à força,
E desde então, nos dias de João Batista, até agora, o reino dos céus ele é tomado à força. E os violentos o tomam de assalto. Eles roubam. Porque o Rei dos céus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento. E tenham uma mesma ideia. E que deem à besta o seu reino. Veja, até que se cumpra a palavra do Rei dos céus. Então, até que se cumpra tudo isso, quem vai receber esse reino aqui no mundo será a besta. A imagem que eles criaram e colocaram o nome de Jesus, essa se assentou no trono e governa as muitas águas, os povos, nações, línguas e tribos. É necessário que se conte a verdade sobre tudo o que aconteceu, da justiça para que ela seja feita, para que o Todo-Poderoso, o Rei dos céus, ocupe o seu local no trono e possa assim reinar como está sendo dito. Então esse é o Rei criado pelos homens, a qual entrou à força pelo poder político e pelo poder religioso. É a esse Rei que o mundo diz: Tu é o Rei dos Reis. Por isso estamos aqui para retomar o que é de direito, o que é justo ao verdadeiro Rei. A justiça terá que ser feita e o verdadeiro Rei assumirá o seu trono. Assim como o Mestre falou: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Logo, se você não observar o que os escribas e os fariseus da época fizeram e colocaram no Novo Testamento uma coisa que não existia. Mateus capítulo 1. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Se a sua justiça não exceder a deles, nunca que você entrará nesse reino. Por isso é necessário que você saiba da verdade, para que essa verdade lhe livre das mãos desses homens, para que você abandone ao homem a religião e venha para os braços do verdadeiro Rei. Porque são os homens que criaram as religiões que impedem que você chegue no reino. Bem-aventurado que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Repare, os que são perseguidos pela justiça. Se você está sendo perseguido porque está usando a justiça, está sendo perseguido por isso, bem-aventurado você é. Mas se você diz: eu estou na justiça porque eu adoro o meu Rei Jesus Cristo, você ainda está no engano. Lembre-se, a culpa não foi sua. Você foi enganado pelos homens, pelo diabo, o pai da mentira. Eles criaram essa mentira há muito tempo atrás. E é necessário que a verdade venha à tona. E é o que está sendo feito. A culpa dessa injustiça não é sua, nem daqueles todos que estão dentro da sua igreja, dentro de um templo, pois também foram enganados. Quem criou essa mentira foi os antigos sacerdotes,
os escribas e os fariseus, se juntando aos romanos. Por isso foi dito: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrai, nem deixai entrar o que estão entrando. Então muitos ainda não conheceram o caminho do reino dos céus, porque eles estão impedindo você de chegar. É necessário que você recorra às santas escrituras e medite nelas, nas palavras que foram ditas pelo Rei dos céus e pelo seu ungido, o seu enviado. Assim você encontrará o caminho correto. Entretanto, é necessário que saiba quem foi o Rei que os homens criaram para o mundo. Muitos não aceitarão a verdade do Rei dos céus, porque eles se acostumaram com a injustiça e não entenderão a minha linguagem. E ele respondendo disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Mas para compreender a minha linguagem, é necessário que você ouça ao Filho do Rei e ao próprio Rei dos céus. Por isso ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É necessário que você pesquise, analise, pergunte ao seu próprio líder espiritual. Você vai ver que o nome Jesus, ele não foi dado pelo Rei dos céus, mas ele foi dado pelos próprios homens, no reino dos homens. Esse tomou a força, o trono do Todo-Poderoso, aonde vocês depositam as suas confianças. Mas isso foi permitido pelo Criador, para que se manifestassem os verdadeiros súditos do reino dos céus. Mas para conhecer esse Rei dos céus, a qual você não conhecia, terá que perder a vida como o Rei dos homens. Vai ter que perder o costume que você teve com o Rei dos homens e com a sua doutrina. Por isso o Filho disse: na verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Logo, você terá que nascer agora do Espírito para conseguir ver o reino dos céus. E o que é nascer do Espírito? É nascer das palavras que o Pai e o Filho disse. Porque o Pai, ele é Espírito, é palavra, é verbo. Entretanto, terá que ser o Espírito Santo, não o Espírito imundo. O Espírito Santo é aquele que é separado do mundo. As palavras que veio do alto. E o Espírito imundo são as palavras criadas pelos homens. Por isso é necessário que creia nas palavras do Pai, não nas que o homem criou e colocou com o seu dedo nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez o Filho disse: o meu reino, ele não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue a quem? Aos judeus, os seus próprios irmãos. O reino dele não é daqui, dessa terra, mas é dos céus. É necessário que se compreenda isso. E mais uma vez ele disse: o meu reino não é daqui. Você viu quem é o Rei dos céus? É este aqui. Entretanto, nem todo que diz e que clama o seu nome entrará no reino dos céus. Entretanto, é necessário que você faça a vontade dele. Se você fizer a vontade do Rei, logo você entrará no reino. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora.
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus.
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Homens e irmãos, bem sabeis que, já há muito tempo, Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos
que seremos salvos pela graça de Cristo, como eles também. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, Senhor que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo. Todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E, agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, E os demônios, os deuses criados pelos homens que eles adoram, serão expulsos de suas vidas e passarão a adorar o único e verdadeiro, ao Yahweh. certamente a vós é chegado o reino de Deus. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E, então, será revelado o iníquo, a quem os fará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A paz a todos. Acompanhe essa passagem em que o Messias envia os 12 apóstolos e compare, repare e preste atenção no sistema religioso. Você verá que o sistema religioso é totalmente contra e ao contrário da palavra ensinada pelo nosso grande mestre. Aqueles que permanecem dentro do sistema religioso, ou é porque nunca leu a palavra do Pai e a do Filho, ou pior, são aqueles que passam por cima da palavra dita pelo Pai e pelo Filho. Ou seja, são contra o Cristo, anticristos. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis.
Simão Bar-Jonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como Yahweh determinou, o filho sempre ouve e sempre obedece. A profecia. E o Yahweh salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas sobre Judá. Logo era preciso que o reino chegasse primeiro às pessoas desta casa. Depois viriam os gentios, que são os de fora. Veja que a ordem é ir, e não ficar preso dentro de um templo de pedra e tijolo. E ao ir, avisar: é chegado o reino dos céus. Mas lembre-se, o aviso tem que ser feito como foi mandado pelo nosso grande mestre, não como os líderes religiosos estão mandando fazer. Para que você utilize o aviso "é chegado o reino dos céus", é preciso compreender isso. Yahweh, o Rei Celestial, passa a palavra dele ao seu Filho e o envia ao mundo. O Filho recebe a palavra do seu Pai, a cumpre e repassa para os apóstolos e seus discípulos. Por sua vez, os apóstolos e os discípulos recebem a palavra do Filho, que é a mesma do Pai, e a repassa para aqueles que ainda não foram avisados, que o reino dos céus chegou. Repare que você que chega até aquela pessoa que vai ser avisada faz parte do reino dos céus. Lembre-se do que o Mestre falou. Interrogado pelos fariseus, quando veria o reino do Criador, ele respondeu e disse: o reino do Pai ele não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, que o reino do Criador está entre vós. E o que está vindo até hoje aos homens não é o reino do Pai, e sim um sistema religioso criado pelo homem. A palavra é totalmente diferente e ao inverso do que o Criador falou e o seu Filho. Quem vem com visível aparência são eles que vêm com aparência material. Visível aparência. E usam de malícia para enganar o povo que nunca ouviu nem leu as Escrituras. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Curai os enfermos. Os enfermos aqui se referem àqueles que estão presos no pecado, ou seja, o pecado é a transgressão da palavra do Pai, ou seja, estão doentes com a doutrina humana. Curai os enfermos. No meio de sua rua, de outro lado do rio, achava-se a árvore da vida, que dessa árvore dava 12 frutos, produzindo em cada mês o seu fruto. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Ou seja, o que foi deixado no livro, você leia. O que você ler servirá para curar a doença que o homem lhe colocou. Veja que são 12 frutos, porque foram escolhidos 12 apóstolos. Esses ultimamente que se dizem apóstolos, eu gostaria de saber quem foi que denominou eles como apóstolos, porque só existem 12 portas, 12 frutos, não 13, nem 14, nem 15, nem mais. A doutrina humana
cega definitivamente aqueles que não leem a palavra dita pelo nosso Pai e pelo nosso grande Mestre. Entenda agora o que significa a lepra. A lepra é aquilo que come a carne. Para compreender melhor o que significa a lepra no sentido espiritual, é necessário que você leia o livro de Levítico 26, ele por completo. Então você compreenderá com o que o Pai está falando e comparar com o que o Filho diz, e verá que é que o povo está andando contrariamente às ordens e à palavra do Criador. Repare. E se com isso não me ouvir, mas ainda andares contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em meu furor. E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos e a carne das vossas filhas. E destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Leia o verso 26 de Levítico por completo, e você verá que o Criador a todo momento fala que o pessoal está andando contrariamente ao que ele está mandando, ou seja, está andando contrário à palavra dele. E esse texto completo mostra uma profecia que se cumprirá ao longo do tempo, e é o que está acontecendo. No sistema religioso é feito contrário o que o Pai e o que o Filho diz. Darei alguns exemplos. Nas profecias e palavra do nosso Pai Celestial, ele diz que colocará no mundo um único pastor, que apacentará suas ovelhas, porque a palavra dele será pura como a do Pai. Entretanto, no sistema religioso, em cada denominação e igreja, cada um tem os seus pastores. Logo, quando você vê a palavra do Pai e não a compreende, você não busca o entendimento com o único pastor, mas você sai correndo para buscar o entendimento com o seu pastor religioso. Então, não adiantará de nada, você comerá a carne do seu pastor. Está comendo o que o pastor está dando, não está comendo aquilo que o Messias, o que recebeu todo o entendimento, está dando. Um outro exemplo muito simples e que acontece em todas as igrejas do sistema religioso. O Messias, quando veio, ele ensinou que quando tu fores orar, entra em secreto no teu quarto e ora ao teu Pai, e que em secreto o teu Pai te ouvirá e te recompensará. Mas a primeira coisa que se faz quando se chega num culto religioso, todos se levantam e oram ao mesmo tempo. A oração é um ato individual, seu e com o Criador, não coletivo como o sistema religioso mostra e ensina. Então você vê que as coisas ensinadas no meio religioso são contrárias às palavras ensinadas pelo nosso grande mestre. Mas você acaba sempre ouvindo a voz humana, o seu pastor religioso, a voz do homem, e acaba comendo o que ele dá pelo simples motivo: você não conhece o Criador. Para conhecê-lo, você vai ter que ler as Escrituras e ver o que sai da boca do nosso Pai, para que não coma nunca mais aquilo que o homem deu. O Messias foi bem claro quando falou sobre a carne. Ele disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna. Mas veja bem, é da minha carne, não da carne dos outros. A única carne e sangue que você deve comer é a do Messias, a do enviado do Yahweh, não a de nenhum homem, nem a minha principalmente. Eu estou aqui para que você abra o livro e testifique a palavra do Pai e a do Filho. É neles que vocês têm que depositar a sua confiança. Nunca em mim, nunca em um padre, nunca em um líder religioso, e sim no Espírito, nunca no homem. Ele respondeu: vai, anuncia a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam,
os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Ou seja, tudo isso o que está fazendo limpar os leprosos, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando, os cegos vendo, os coxos andando, é o Evangelho sendo anunciado, o que cura, limpa e dá vida. Por isso ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, anunciado o que foi mandado pelo nosso Criador. Ele falou, e porque ele falou é que ele morreu. Porque o sistema antigo, os antigos sacerdotes, escribas e fariseus não toleravam o que ele falava, ou seja, a verdade. E por isso ele foi morto. Ele foi morto para que você ouvisse a ele. Por isso foi dito: morreu pelo nosso pecado. Olha o exemplo que ele dá. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino do Criador. Veja que ele está dando exemplo daqueles que não estavam anunciando, ou seja, chamando de mortos, pois aqueles que estavam distante dele não recebiam a palavra da salvação. E para receber a salvação é necessário ouvir o que ele diz, não estar distante dele. Mas alguém dirá: como são ressuscitados os mortos? Em que qualidade de corpo eles vêm? Insensato! O que tu semeia não se vivifica sem antes que morra. E o que semeia não semeia o corpo que há de nascer, mas semeia a semente, como por exemplo a semente de trigo ou de uma outra coisa. Ou seja, o que vai nascer dentro de você vai ser a semente, que é a palavra do Pai. E a palavra dela nascerá dentro de você e você será uma nova criatura. Deixará a palavra humana de lado e passará a exercer agora a palavra do Pai. Mas para isso é necessário que você leia e escute a Ele. Deixe de ser preguiçoso de que os outros falem por Ele. É necessário que você leia e veja com seus próprios olhos que está sendo enganada pelos homens. O sistema está lhe cegando pela sua preguiça. Veja que a ordem do Messias é para ir e dar de graça o que eles receberam de graça, ou seja, o aviso do Evangelho. Mas para o Filho ter falado que é para ser de graça, era necessário que ele ouvisse da boca do Pai dizer que era sem pagar nada, sem dinheiro, dar o alimento espiritual sem dinheiro algum. Por isso o Pai falou em suas profecias: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, bem como vós os que não têm dinheiro, vinde, vem, comprai e comei. Sim, vem, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode dar satisfação? Ouve-me com atenção, e comei o que é bom, e deleite-se a vossa alma com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança sempre eterna, a saber, as santas e firmes coisas prometidas a Davi. Veja que ele pede para você vir a ele, e ele vai dar para você o que é bom e de graça, mas você está indo até o homem e lá você tem que pagar. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento.
E por que que ele disse para não levar nada disso? Nem ouro, nem prata, nem cobre, dinheiro, nem alforge, nem 2 túnicas, nem alparcas e nem bordão. Mas será por quê? Olha, a resposta ele dá logo aqui. O mestre responde: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes e sem alparcas, vos faltou alguma coisa? Então eles responderam: nada nos faltou. Mas sabe por quê? Tudo o que eles precisavam já tinha com eles, a doutrina que receberam do Pai. E a doutrina que recebemos do Pai é o que nós vamos ter que repassar. Não precisamos do dinheiro para repassar a doutrina do Pai. Não precisamos de um templo para repassar a doutrina do Pai. Mas se você falar estas coisas aos religiosos, eles responderão: se não derem dinheiro, vai faltar para pagar conta de luz, aluguel e mantimentos. Mas por quê? O que eles prezam é o templo religioso de pedra e tijolo, é material. E se tem um templo, vai precisar pagar conta de luz, vai precisar pagar conta de água, aluguel, que o templo onde o Criador habita não é esse material. É este aqui, você. O que é feito pelo Pai não se falta nada, pois tudo está dentro de você. O que se precisa é a palavra pura e verdadeira, e isso nosso mestre nos passou. Então, quando for e dar o aviso, não lhe faltará nada, pois tudo já foi dado. Todo o que trabalha no reino, ele recebe o alimento do reino, ou seja, a sabedoria, o entendimento, a palavra, a comida espiritual, a que dá a vida eterna. Quanto mais se trabalha no reino, mais se ouve ao Pai e ao Filho, e mais se guarda a palavra deles, e mais alimento lhe é dado. Ou seja, quanto mais você lê, mais você guarda, e mais alimentado da palavra você está. Se for levar a verdadeira mensagem, você encontrará os que estão mortos nas mãos humanas, os leprosos, que é o pecado, acabando com eles, os que estão doentes espiritualmente. A grande maioria não ouvirá a palavra do Messias, esta que você acabou de ver, pois a doutrina humana já cauterizou a mente deles. Assim como o apóstolo afirmou, muitos seguirão as suas desilusões, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E veja que o caminho correto, o sistema religioso, ele não segue. Por isso o Messias disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque o Pai está nele. O Pai está sobre ele. É necessário que vá até o Filho e se escute dele. Daí estaremos ouvindo o que o Pai tem para falar. Esses que não aceitam a palavra verdadeira, a que você acabou de ler, escrita na própria Bíblia deles, são que não são dignos da palavra dele. Eles preferem a dos seus líderes religiosos, ou seja, eles escolheram antes as trevas que a luz. Por isso o apóstolo disse que o juízo é este, que a luz veio ao mundo, o Messias, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois eram mais as suas obras. Ou seja, eles estão preferindo o que o homem fala, o que não serve, o que não tem proveito algum. As trevas estão de olhos vendados, fechados, no escuro, e não conseguem ver, porque a palavra do homem tomou conta. Mas se forem ovelhas perdidas, reconhecerão a voz, e acabarão sendo ressuscitados, curados e limpos, e os demônios, os deuses criados pelos homens que eles adoram, serão expulsos de suas vidas, e passarão a adorar o único e verdadeiro, ao Yahweh. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí.
até que vos retireis. Procurai quem seja digno. E quem são os dignos do reino? Será preciso que você leia. E está tudo escrito. Leia, testifique e se limpe, se purifique, se santifique, ou seja, se separe do mundo. Veja que tudo que o Messias diz é de parte espiritual, nada é material ou terreno. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Logo, aqui ele está dizendo quem são os que não são dignos e os que são dignos. Os que são dignos são que abandonarão essa família. E os filhos. Agora você verá quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos, quem são as filhas, quem são os irmãos e irmãs que ele diz que você tem que abandonar. Está tudo escrito, lembre-se. E se permanecer com essa família, você não é digna do reino dos céus. Lembre-se que a carne e o sangue, ela não entra no reino. Logo, esses pais e mães não são da parte material, são da parte espiritual. O pai é aquele que gera, da palavra. Então preste atenção no que o Messias fala e escute a ele, nunca ao homem, e compreenderá quem é o digno e quem é o indigno, quem é digno da parte celestial e ao reino dos céus e quem não é. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Ou seja, o Pai espiritual é o Yahweh, o único e todo-poderoso. E quem será a mãe? As irmãs e irmãos, ou seja, a família do Messias, a espiritual. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra do meu Pai e a observam. Veja que a família, irmãos e irmãs, é o povo que escuta e observa a palavra do Pai. Esses são chamados de irmãos, irmãs e mães. E o filho e filha? O filho e a filha pertencem àquele que gerou de sua palavra. Logo, se você ouviu a palavra do Pai, o Criador é o seu Pai. Logo, se você escuta a um padre que manda você se prostrar a uma imagem de escultura, fazer procissões, beijar imagens, se ajoelhar a um homem e você ouve a ele, ele é o seu Pai, o que está lhe gerando da palavra. Se você está no meio religioso, aonde que aquele que você ouve diz: vamos pagar o dízimo ou trízimo, ou dê uma parte do seu salário ou um aluguel seu para a causa do Senhor, é para você dar, porque você obedece a Ele, mas se procurar dentro das Escrituras não achará. Então você gasta o dinheiro da sua bolsa com aquilo que não é pão, o que não é a palavra do Pai. O Pai diz que tudo da parte dele é de graça, que se você for até Ele e você comer dele, você não pagará nada, não gastará nenhum dinheiro das vossas bolsas. E o Messias, por sua vez, diz, como você pôde comprovar, que você recebeu de graça, como está sendo feito agora. E de graça você dará àquele que precisa. Mas se você entrar dentro de um templo religioso, dentro de alguma denominação, será necessário você pagar em forma de dízimos e ofertas, dinheiro. Veja que aqueles que fazem a vontade do Messias, e quando eles são enviados, nada lhe falta. Logo, o filho e filha pertence àquele que gerou de sua palavra. O verdadeiro Pai é o Yahweh, com a sua palavra. Quem o ouve, nasce do Espírito. E existe a palavra humana que está no meio religioso. Aqueles que ouvem a um padre, aqueles que ouvem a um pai de santo, aqueles que ouvem a um líder ou pastor religioso, em que todos hoje estão envolvidos e ouvindo e obedecendo a eles. Por quê? Pelo simples fato
de desconhecerem a palavra do Pai e do Messias. Reparem que muitos que ouvirem essa mensagem que está sendo dita agora, eles estão lendo com o único pastor, pois ele que está falando essas coisas. Eles, por não crerem no Messias, irão correndo para os seus líderes, irão correndo para os seus pastores para esclarecerem essa dúvida com ele, aonde tudo já está descrito no livro. Mas por não crerem, buscarão os seus pastores, não ao único pastor. Logo, se a palavra do Messias chegou agora até você, e você não abandonar nem ao seu pai, e nem a sua mãe, e nem os pais abandonarem aos seus filhos, como ele diz, não é digno do reino dos céus. Mas se você ouviu agora, é necessário que você sente, veja tudo o que ele tem para dizer. Depois que você ouviu a ele, saia e anuncie na redondeza onde você mora que o reino dos céus acabou de chegar. E não é da forma que o meio religioso mostra, mas sim da forma que o único pastor mostra. Logo, quando fizer isso, estará fazendo a vontade do único pastor. E você, por si mesmo, já estará envolvido no reino dos céus. E se ouvirem a sua palavra e testificarem com a do Pai e do Filho, você permaneça com ele até que ele seja limpo da palavra humana, e permaneça na palavra do Pai e na do Filho, para que se cumpra com eles também o que o Messias disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Simão Bar-Jonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. O evangelho humano já chegou a todos os lugares, e todos os seguem e obedecem. Mas o reino dos céus, muitos poucos são os que conhecem. Por isso é necessário que você entre e comece a divulgar a palavra verdadeira, não a que está no meio religioso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Estes 3. Mas o maior destes é o amor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu, o preso do... que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Que não é lícito a um judeu. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que isto é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce
para templo santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Não terás outros deuses em oposição a mim. Vocês todos são meus filhos e estão perdidos, porque seguem líderes cegos. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui por vocês. Estou aqui por vocês. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Vocês todos são meus filhos e estão perdidos, porque seguem líderes cegos. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui por vocês. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. A cruz. Sabe, Matt é cristão e usa uma cruz, assim como seu pai usava a estrela de Davi. Mas tem um homem aqui na cruz. E quem acha que pode ser? Não sei. O que você diria se eu dissesse que é o Deus deles? Eles podem ver o Deus deles. Puxa, que sorte. Obrigado por ver o vídeo. Se possível, clique em gostei e favorite o vídeo. A maldição está sobre você!